Olá! Nesse vídeo falaremos sobre campo magnético na matéria. Nós já vimos que uma massa gera um campo gravitacional no seu entorno. Já vimos também que uma carga elétrica gera um campo elétrico. Como aqui, uma carga elétrica gera um campo elétrico no seu entorno. Agora vem a questão: o que gera um campo magnético? Como podemos gerar um campo magnético? Voltando aqui para essa simulação, se eu mexer nessa carga, vai gerar uma mudança do campo elétrico em todos os pontos. Isso vai alterar o campo elétrico e gera campo magnético. Então, olha só, qualquer movimento que eu fizer gerará um campo magnético. Se ele ficar oscilando, em torno vai gerar também um campo magnético. Então, o campo magnético está sempre associado com movimentação de cargas. Bom, se um campo magnético está associado com movimento de cargas, como é gerado o campo magnético em um ímã em barra? Por exemplo, esse ímã aqui, ele tem um campo magnético permanente, mas ele está parado. Como é que ele tem esse campo magnético? Então, esse ímã parece parado, mas não está. O que está gerando esse campo magnético permanente é a movimentação de cargas dentro desse ímã. Então, o campo magnético, a causa dele está na estrutura do átomo. Então, para entendermos o campo magnético na matéria, temos que estudar o campo magnético no átomo primeiramente. Campo magnético no átomo. O campo magnético no átomo é formado basicamente pela movimentação dos elétrons. Então, de uma maneira muito simples, há dois tipos de campo magnético no átomo que nós falaremos aqui. Uma é o campo magnético orbital. O que é o campo magnético orbital? É o campo magnético formado da movimentação dos elétrons em torno do núcleo. Ou seja, a carga aqui ela se locomove, logo vai gerar um campo magnético. Aqui, esse é o campo magnético, que é o vetor B, que é o vetor devido a essa movimentação de cargas. Então, se tem mais elétrons, temos aqui vários campos magnéticos orbitais que vão se somar ou subtrair. E há também um outro campo magnético importante no átomo, que é o chamado campo magnético de spin, que é um campo magnético intrínseco do próprio elétron. O próton também tem um campo magnético de spin. Aqui nós falaremos o do elétron. Então, esse campo magnético, de uma maneira muito simples, nós poderíamos falar que o elétron ele gira e dessa rotação gera um campo magnético. Há uma movimentação de carga, de maneira que gera um campo magnético, tal como um peão. O fato dele girar vai criar um campo magnético. Por que eu falei que é uma explicação simples? Porque, na verdade, a explicação ela precisa de princípios bem mais profundos que estão além do escopo desse vídeo. Então, temos aqui um campo magnético orbital e um campo magnético de spin. Esses campos magnéticos, eles são de intensidades próximas. Dependendo da situação, esse campo magnético de spin é até maior do que o campo magnético orbital. Então, o campo magnético do átomo, ele é gerado pela soma vetorial desses campos magnéticos, tanto das componentes orbitais quanto das componentes de spin. Toda essa explicação é para dizer o quê? Que um átomo ele é como um pequeno ímã. Então ele tem um polo norte, ele tem um polo sul. Porém, cada átomo ele tem uma intensidade diferente. Alguns são mais fortes,
outros são mais fracos. O ferro, por exemplo, é um átomo que tem um campo magnético muito forte. Gases nobres, por exemplo, são átomos que têm campos magnéticos muito fracos. Bom, então já que vimos o campo magnético no átomo, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no campo magnético na matéria. E aí vem a seguinte questão: por que a maioria dos materiais não são ímãs? Como assim? Se cada átomo ele é um pequeno ímã, a matéria é formada por átomos. Por que o material como um todo ele não é um ímã? Pelo seguinte, porque esses átomos eles estão aleatoriamente distribuídos, estão apontando para as mais variadas direções. É dessa forma aqui, ó. Então estamos aqui observando um ferro desmagnetizado. Olha só, o vetor do campo magnético do átomo está orientado nas mais diversas direções. Então, a somatória de cada um desses campos magnéticos vai gerar um campo magnético nulo ou muito pequeno, exatamente porque ele está totalmente aleatório. Há situações em que o ferro ele pode estar magnetizado. Aqui no caso ele está fracamente. Perceba que os seus átomos já estão um pouco mais orientados nessa direção aqui, de maneira que coletivamente, macroscopicamente, já começa a gerar um campo magnético. Porém, ele pode estar mais forte ainda se todos esses átomos estiverem orientados na mesma direção. Olha só, o campo magnético ele se soma e se torna muito forte. Percebam que os átomos eles continuam com o campo magnético com a mesma intensidade. Porém, o que ocorreu aqui foi uma organização desses átomos, de maneira que aqui está aleatório, não tem campo magnético, e aqui eles estão ordenados, formando um forte campo magnético, de maneira que ele se tornou um ímã, um material magnetizado. Percebo que se eu quebrar esse material, esse ferro, olha só, aqui eles vão continuar orientados e aqui também. Por isso que quando nós quebramos um ímã, ele forma dois novos ímãs. Por quê? Porque a base está lá no átomo. Então aqui eles continuam orientados, formando campos magnéticos. Além desses motivos, há outros motivos que influenciam o campo magnético na matéria, que é a intensidade individual de cada átomo. Como nós já vimos, cada átomo ele vai ter um campo magnético diferente. Alguns vão ser mais fortes, outros mais fracos. Então, alguns que têm campo magnético do átomo muito forte, o ferro, o níquel e o cobalto são átomos que têm essas características. Por isso que grande parte das ligas de ferro, níquel e cobalto conseguem gerar ímãs interessantes. Nesse caso, os átomos eles estão orientados de maneira que vai gerar um campo magnético macroscópico. Bom, vamos nos aprofundar agora um pouquinho mais no campo magnético na matéria. Nós vimos que os átomos eles podem se orientar, se ordenar, aumentando o campo magnético macroscópico. Agora vamos falar de domínios magnéticos. Nós já vimos que cada átomo é um pequeno ímã. E nós sabemos que ímãs, quando eles estão próximos, eles interagem entre si. Com átomos acontece a mesma coisa, principalmente para aqueles que têm um campo magnético mais forte, por exemplo, no ferro. Então, esses átomos eles interagem entre si. E nessa interação, eles tendem a orientar, a alinhar o sentido dos seus campos magnéticos, porque são situações mais estáveis. Então, com isso, se gera determinados aglomerados, aonde um grupo de átomos estão orientados na mesma direção. Isso é chamado de domínios magnéticos. Olha só, nesse material
temos vários domínios magnéticos, onde aqui os átomos estão aproximadamente orientados nessa direção aqui. Nesse domínio magnético, esses átomos estão aproximadamente apontando para essa direção. E assim, ó, cada região vai apontar para um ponto diferente, formando esses conjuntos de átomos. Aqui, cada um desses domínios magnéticos podem ser bilhões de átomos orientados aproximadamente na mesma direção. Esses domínios são microscópicos. Enfim, se átomos interagem entre si magneticamente, é claro que os domínios também interagem entre si. Isso faz o quê? Com que ocorram mudanças nesses domínios. Vamos ver essa simulação para ficar mais claro a ideia dos domínios magnéticos. Olha, isso aqui é um clipe de metal com seus vários domínios. Olha só, eu vou aproximar um ímã. Quando eu aproximar um ímã, esse campo magnético vai interagir com esses domínios, de maneira que eles vão começar a se orientar. Olha, se aqui é o sul, quer dizer que os domínios eles vão apontar o norte para cima, ó, porque estão sendo atraídos pelo sul. Vamos ver o que acontece, ó. Estou aproximando. Olha, eles estão começando a alterar os seus sentidos, de maneira a cada vez mais, ó, orientar para cima. Vou aumentar, ó, os domínios estão cada vez mais orientando para cima. Cada vez mais, ó. Perceba que no momento que eles começam a orientar para uma certa direção, começa a gerar um campo magnético macroscópico, onde aqui começa a se tornar o norte e aqui o sul. Ou seja, aqui começa a ser um material magnetizado. E se aqui é o norte, começa a ser o quê? Atraído por esse sul. Olha só como o clipe já está se levantando. Vou abaixar um pouquinho mais, ó. Acabou que ele foi atraído. Então é por esse motivo que o ferro ele é atraído por um ímã. Por quê? Porque os seus átomos começam a se orientar. Por quê? Porque os domínios magnéticos no ferro eles se orientam de acordo com a interação de um campo magnético externo.